Bom dia, pessoal. Bom dia, alunos dos primeiros anos. Como de costume, hoje é terça-feira. Vamos dar sequência, né, no nosso PET 1. Nós vamos iniciar agora, como vocês podem ver, a semana 3 desse PET 1 aí. O que nós vamos estudar, né, durante esse dia, né, durante essa semana aí? Nós estaremos vendo mais algumas características do processo de globalização, né? O tema de estudo dessa semana é justamente povos em movimentos. Nós estaremos estudando aí, principalmente, nós vamos focar, né, o nosso estudo, vendo algumas questões sobre os fluxos migratórios que existem no nosso planeta. O que seriam fluxos migratórios? É simplesmente o deslocamento de pessoas de um lugar para outro, né? Nós vamos estudar sobre a migração propriamente dita. Aqui no Recapitulando já traz para nós uma ideia muito importante do que será visto, né? Nós vemos aqui que vem falando as novas migrações ganharam novas direções. As realizações partem principalmente de países subdesenvolvidos para desenvolvidos. E os motivos dessas migrações são vários. Os principais, né, que vêm ocorrendo nas últimas décadas são derivados de conflitos étnicos, religiosos e políticos. Porém, nós vamos ver no decorrer da explicação que existem outros motivos que contribuem para esses fluxos migratórios, para esses deslocamentos, né, de pessoas aí dentro do globo terrestre. Bom, quando a gente fala de fluxos migratórios, nós temos que entender que o simples ato da pessoa se deslocar de um lugar para outro, nós damos o nome de migrante. Porém, essas migrações, elas podem ser internas, né, dentro, por exemplo, de um mesmo país. Essas migrações também podem ser externas, né, ou seja, pessoas saem de um país e vão para outros países. Dentro dessa dinâmica de pessoas saírem de um país e ir para outros, nós temos que observar que duas questões importantes. Nós temos que observar que tem alguns lugares do nosso planeta que são áreas de atração, enquanto tem outras áreas que são áreas de repulsão, né? Inclusive, isso aqui não serve somente para entendermos esse fluxo de pessoas, esse deslocamento de pessoas entre países, não. Isso aqui pode acontecer, inclusive, dentro de um mesmo país. Áreas de atração, galerinha, serão aquelas áreas que vão atrair as pessoas. Atrai por quê, professor? Atrai porque tem, normalmente, questões econômicas que são favoráveis a que essas pessoas possam ter melhores condições de vida. Então, as pessoas elas vão sair de determinado lugar, elas vão observar que em outras áreas do planeta as condições de vida podem ser melhores, por questões econômicas, propriamente dito, áreas, por exemplo, muito industrializadas, que pode estar gerando emprego, e elas acabam migrando, né, para essas áreas, economicamente dizendo, mais desenvolvidas, né? Inclusive aqui em cima o textinho já trazia isso, né? As principais áreas aí que nós observamos, esses fluxos migratórios são justamente de quê? De países subdesenvolvidos para países desenvolvidos, ou seja, de países mais pobres para os países mais ricos, né? Então, consequentemente, os países mais ricos, né, os países desenvolvidos, propriamente dito, eles serão conhecidos como o quê? Como áreas de atração. Agora, aquelas áreas que as pessoas tendem a sair dali, elas saem dali por vários motivos. Elas saem dali porque pode estar vivendo naquela localidade, naquele país, conflitos étnicos. Aquele país pode estar vivendo um conflito religioso, pode estar vivendo um conflito político, que inclusive são os principais responsáveis, né, pelas áreas de repulsão nas últimas décadas. Porém, temos outros motivos que também favorecem para que existam áreas de repulsão no nosso planeta, como, por exemplo, questões naturais. Então, nós temos países, por exemplo, ou estados, né, ou regiões que possuem climas mais quentes ou muitas vezes mais frios, climas que dificultam a ocupação humana e que também dificultam as atividades econômicas. Então, essas áreas serão áreas de repulsão. Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui, se for levar em consideração o nosso país, é justamente a região Nordeste, né? A região Nordeste do nosso país,
levando em consideração ali o agreste e o sertão, são áreas de quê? São áreas de repulsão, né? O clima ali predominante é o clima semiárido, consequentemente, esse tipo climático favorece para que as pessoas queiram sair dali, né? Então, quando elas saem do Nordeste, para onde que elas vêm principalmente? Para a região Sudeste, principalmente ali para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, justamente porque, economicamente dizendo, são regiões ou são estados, né, mais desenvolvidos, né, do que vários estados da região Nordeste. Então, você pode colocar aqui nesse exemplo a região Sudeste do Brasil como uma área de atração, e a região Nordeste, consequentemente, como uma área de repulsão. Outros fatores, desculpa pessoal, que podem favorecer também para que tenhamos, né, áreas de repulsão, são justamente aquelas localidades onde vivem com catástrofes naturais, descendentes, por exemplo, de abalos sísmicos, ou sejam, terremotos. Então, lugares onde tem muita instabilidade tectônica, tem muitos terremotos, tem muitos vulcões, também pode contribuir para que sejam áreas de repulsão. Interessante e importante, entendo que as áreas de repulsão, então, são aquelas áreas onde as pessoas, por algum motivo, ou vários motivos, elas tendem a migrar para outras áreas, tá certo? Quando eu falo de migrar, nós temos que entender, como eu já disse até um pouco anteriormente no início, que temos áreas do nosso planeta, né, que são áreas que vão estar recebendo essas pessoas, e temos áreas que pessoas estarão saindo, né? Áreas de atração e áreas de repulsão. E quando a pessoa ela desloca de um lugar para outro, se for inclusive de um país para outro, nós entramos nessa questão de imigrantes e emigrantes. Como é que funciona isso daqui? Se uma pessoa ela sai do Brasil e vai morar nos Estados Unidos, aqui no Brasil, essa pessoa será conhecida, será chamada de emigrante. O país que ela entrou, no caso deu o exemplo dos Estados Unidos, essa pessoa será chamada de imigrante, ou seja, as localidades onde as pessoas saem, se for entre países, nesse caso, nós daremos o nome àquela pessoa de emigrante, o país de onde ela saiu, e, consequentemente, o país onde ela entrou, ela será chamada de imigrante. Os maiores fluxos, né, de migrantes, né, de fluxos migratórios, ou seja, os países que mais recebem imigrantes no mundo hoje, como eu disse anteriormente, são os países desenvolvidos. E as pessoas que mais deixam seus países são as pessoas de países subdesenvolvidos, ou seja, pessoas de países mais pobres procurando os países mais ricos do nosso planeta. Então, nós podemos dar alguns exemplos de áreas de atração, áreas que vão atrair pessoas pelo seu poder econômico do nosso planeta, como, por exemplo, se a gente levar em consideração o nosso continente, o continente americano, os Estados Unidos é uma área de atração. Nos Estados Unidos é uma área que vai estar recebendo um grande número de, principalmente, latino-americanos, justamente porque os Estados Unidos têm um poder econômico muito diferente em relação aos outros países do mundo. Então, os Estados Unidos, dentro da América, é uma área de atração. O México, por exemplo, devido à sua proximidade, acaba sendo uma área que, né, vai ter muitas pessoas, muitos mexicanos tentando sair do seu país e entrar muitas vezes de maneira ilegal, né, nos Estados Unidos. Inclusive, essas pessoas que entram de maneira legal, muitas vezes são chamadas de quê? De refugiados, né? Principalmente ali dentro do continente africano, nós vemos muitos refugiados, alguns países vivendo conflitos, nós vemos ali dentro do Oriente Médio, também temos áreas de repulsão, países vivendo conflitos étnicos, religiosos, então ali temos refugiados, pessoas que saem desses países, principalmente por conflitos, né, locais dentro dos seus próprios países, procurando outras áreas. E quando eu falo de África e de Oriente Médio como área de repulsão, nós vemos o que é muito próximo dessas duas áreas do nosso planeta, que é uma área de atração. O continente europeu, justamente porque a Europa possui vários países com alto potencial econômico, países com índice de industrialização muito elevado.
Porém, pessoal, esse processo de imigração, né, essa questão dos refugiados, ela gera um processo que nós chamamos de xenofobia, né? O que é a xenofobia? A xenofobia é a aversão à pessoa do estrangeiro, ou seja, pessoas saem da África, saem do Oriente Médio, vão para a Europa, pessoas saem aqui no nosso continente, na América, do Brasil, do México, do Porto Rico, que fica na América Central, de vários países aqui da América Latina, e entram dentro dos Estados Unidos. Essas pessoas podem receber preconceito, né? Muitas vezes preconceito por questões raciais, muitas vezes recebe preconceito simplesmente por serem de um país mais pobre do que o deles. Então, esse tipo de preconceito que nós damos o nome de uma aversão, ou seja, quando uma pessoa não gosta da outra, justamente por ela não ser originada daquele país, nós damos o nome de xenofobia. A xenofobia, ela é a aversão à pessoa do estrangeiro. Ela é uma aversão, a pessoa vai não vai gostar, né? Ela vai criar uma discriminação, um preconceito, justamente porque aquela pessoa não é do seu país. Como eu disse, esse preconceito ele pode ser por questões raciais, ele pode ser, né, por questões de superioridade, ou seja, pessoa vindo de um país mais pobre, subdesenvolvido, e ingressando ao país desenvolvido, essa pessoa muitas vezes ela pode conseguir emprego e a pessoa que é derivada, descendente daquele país, muitas vezes não arruma emprego. Isso gera também esse tipo de preconceito pelo qual nós chamamos de xenofobia. Bom, eu espero que tenham, né, apesar de ter sido um resumão, espero entendido um pouquinho do que será estudado durante essa semana. Espero também que esse vídeo possa facilitar vocês na resolução das atividades. E interessante assistirem esse documentário, né, como traz aqui no nosso PET, né? Clica aqui no link, você vai ser direcionado para o YouTube, vai estar assistindo esse documentário que eu tenho certeza que vai estar contribuindo para que vocês adquiram um pouco mais de conhecimento. Após isso, terem assistido, né, a aula, também, se possível, documentar, vocês vão estar, como de costume, nas outras semanas também já fizemos isso, respondendo as atividades de 1 até 5, tá certo? Do mesmo esquema no caderno de vocês. E nas próximas aulas aí, a gente vai estar vendo a semana 4 e também nós vamos estar mandando para vocês na semana que vem a correção dessas 4 semanas e também a semana complementar, né, que são as atividades complementares, para nós podermos estar fechando a carga horária referente a esse PET aí. No mais, qualquer dúvida pode estar me chamando no particular, ou então no nosso grupo. Bons estudos, pessoal.